Houve uma época quando era muito simples classificar o que era masculino e o que era feminino. Quando o bebê nascia, a mãe recebia a resposta do médico: é uma menina, ou então é um menino. A relação era muito direta. Tem pênis é igual a menino, tem vagina é igual a menina. Agora imagine o nascimento de duas crianças, Barbie e Max. Uma menina e um menino. Entendia-se que Barbie seria mais sensível, mais delicada, suas brincadeiras estariam mais ligadas ao cuidado e à proteção. Já Max seria mais ativo e suas brincadeiras ligadas à construção ou ao combate e à competição. Max iria crescer, se apaixonar por alguma moça, já Barbie se apaixonaria por um rapaz. Esse é um padrão. Hoje em dia, algumas linhas de pensamento poderiam argumentar: o médico não pode definir se é menino ou menina, pois o sexo biológico é uma coisa e o gênero é outra. E esses dois conceitos não têm relação um com o outro, já que o gênero é uma construção social. Ou seja, dentro dessa ideia, ser homem ou ser mulher são convenções, são padrões criados pela sociedade e nada tem a ver com a biologia. Quer dizer, os homens geralmente se comportam de uma forma padrão, pois a sociedade os direcionou para isso. Meninos preferem brincar com carrinhos porque eles ganham carrinhos de presente. Eles gostam de brincar de luta porque seus pais, os filmes, os desenhos mostram os garotos lutando. O mesmo vale para o padrão feminino. Sendo assim, segundo essa visão, o indivíduo pode nascer com pênis, mas não seguir o padrão criado pela sociedade e se identificar como uma mulher. Ou seja, é uma mulher transgênero. Se o gênero segue o sexo biológico, ou seja, ele nasceu com pênis e se identifica como um homem, ele é um homem cisgênero. Partindo dessa premissa de que não podemos vincular o sexo do indivíduo à sua questão comportamental ou ao seu papel na sociedade, nós precisamos rever vários conceitos, principalmente para poder entender o que, no final das contas, quer dizer se identificar como mulher ou se identificar como homem. O que é o gênero, afinal? Por exemplo, o bebê nasceu do sexo feminino, mas quando cresceu passou a se atrair por mulheres. Quer dizer que essa pessoa é do gênero masculino, né? Não necessariamente, pois a atração se refere à orientação sexual e não ao gênero. São dois conceitos diferentes. Ela pode muito bem ser uma mulher homossexual. Então, se o indivíduo nasce do sexo feminino, mas gosta de se vestir e se comportar de uma forma masculina, e até decide fazer tratamento hormonal para crescer músculos, pelos e barba, quer dizer que esse indivíduo é do sexo masculino, né? É um homem trans, correto? Não necessariamente, pois a forma com que o indivíduo é lido pela sociedade se refere a outro conceito. Isto seria sua expressão de gênero. Poderia muito bem ser uma mulher que gosta de ter barba, gosta de ter bigode e ser musculosa. Ou seja, sexo biológico, orientação sexual, expressão de gênero são coisas distintas, independentes e que não definem o gênero. Então, como definir o que é gênero? Qual é a diferença de um homem cis, heterossexual e que tem uma expressão masculina, de uma mulher trans, homossexual e que tem uma expressão masculina? Os que seguem essa linha de pensamento dizem que a pessoa é uma mulher porque se sente uma mulher, se identifica como uma mulher. Mas o que quer dizer mulher se isso não pode ser definido por nenhum critério? Homem ou mulher se tornaram apenas tipos de sensações, algo muito subjetivo e impossível de ser definido. E se não é possível definir, se ninguém tem como saber o que é isso, como alguém pode saber se realmente está se sentindo um homem ou uma mulher? Justamente por ser algo tão subjetivo e particular, apenas duas seriam poucas opções para expressar o número de sensações ou de gêneros que um ser humano pode sentir. Homem e mulher é muito limitado. Por isso, a Comissão de Direitos Humanos de Nova York já reconhece 31 gêneros diferentes e o Facebook já te dá 52 opções. Mas por que se limitar a esse número, não é mesmo? Se gênero é algo que está na cabeça de cada um,
por que não dizemos que existem 100 gêneros diferentes? Ou 1000? Ou infinitos gêneros? Ou melhor ainda, já que cada indivíduo é único e se sente de uma forma diferente, poderíamos dizer que gênero não existe. O que existe é a individualidade. Seguindo esta lógica, temos visto uma rápida mudança na sociedade de forma geral e na própria linguagem. É impressionante como há 10 anos quase ninguém falava nisso, mas hoje em dia isso é uma pauta mundial. As coisas ficaram meio confusas, não é? Está difícil de entender? Isso tudo muda completamente o que entendíamos por masculino e feminino desde a época dos nossos avós. Mas quer saber de uma coisa? Você não precisa entender nada disso. Vamos voltar lá para o início. Sexo não define gênero. Gênero é uma construção social. Precisamos dizer, esta não é uma premissa verdadeira. Então, todas as conclusões que seguem também são falsas. Em toda a natureza podemos ver a expressão das polaridades, do yin e do yang, como chamam os orientais. Ninguém vai dizer que o comportamento dos leões e das leoas são construções sociais, ou que uma mãe elefante protege a sua cria porque alguém ensinou isso a ela, ou que o cachorro macho marca território porque assistiu isso na TV. No ser humano também existem diferenças entre homens e mulheres, diferenças físicas, hormonais e psicológicas, que se traduzem em diferenças de interesse e diferenças de comportamento. Algo tão claro assim não deveria gerar tanta confusão. Ainda assim, existem aqueles que acreditam que o ser humano é um ser à parte da natureza e que essas diferenças de comportamento são todas criações sociais. Mas isso já foi verificado em diversos estudos, inclusive com bebês. As meninas apresentam um comportamento diferente dos meninos desde os primeiros dias de vida. Então, o que há de tão chocante em dizer que naturalmente existem características inerentes ao feminino e outras ao masculino? Claro que muitas outras características que nós relacionamos ao masculino ou ao feminino são de fato construções sociais. Por exemplo, menino usar azul e menino usar rosa. Mas partir disso para dizer que toda feminilidade ou masculinidade são construídas socialmente é um salto lógico absurdo. Uma coisa não nega a outra. Homens e mulheres possuem diferenças inatas, mas outras diferenças são adquiridas. Já que é assim, qual o problema de chamar Max de menino e Barbie de menina quando eles nascem? Qual o problema se os pais desejam comprar carrinhos para Max e bonecas para Barbie, já que este é um padrão natural e não criado pela sociedade? Nós vamos travar uma guerra contra a própria natureza agora? Mas e se no futuro eles demonstrarem comportamentos ou preferências que fujam do padrão? De novo, qual o problema? As pessoas morrem de medo de falar em padrões porque simplesmente não sabem lidar com as exceções, não sabem lidar com o diferente. Acabamos de falar que naturalmente existem características inerentes femininas e outras masculinas. Tão natural quanto isso são as variações do padrão. O homem sensível, que é atento aos detalhes, que tem muita empatia, não é um problema. É um homem virtuoso, é um cavalheiro. Da mesma forma, uma mulher forte, independente, capaz de resolver os problemas e enfrentar as dificuldades, não é uma pessoa problemática, mas sim virtuosa. É uma dama. Agora, se toda essa teoria de gênero não tem base científica, por que ela é tão propagada como se fosse uma verdade? Claro que a maioria das pessoas que aderem a essas ideias, na verdade, são pessoas de boa vontade. Elas fazem isso por sentir empatia por aqueles que sofrem com o abuso, o preconceito, a violência e as diversas injustiças que nascem do machismo e da intolerância, principalmente contra os indivíduos que divergem do padrão masculino-feminino, seja a nível psicológico, comportamental ou até mesmo a nível genético e hormonal. Há um vídeo da doutora Berenice Bilharino que dá vários exemplos, com base científica, de como uma pessoa pode nascer com genitália masculina, mas ser uma mulher, inclusive com ovários e útero. Vale a pena assistir para ter uma ideia de como essa situação é complexa. O link está na descrição. Os distúrbios da diferenciação sexual são inúmeros e a maior parte deles é de origem genética. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. A verdade é que algumas pessoas não se identificam com o corpo que nasceram. Sim, essas pessoas existem, são seres humanos e merecem ser tratados com a mesma dignidade e respeito que qualquer um. Justamente por isso, é importante que sejam acompanhados por profissionais capacitados e com experiência para ajudá-los a amenizar qualquer tipo de sofrimento que eles possam passar.
Oferecer uma ideologia, ou melhor dito, oferecer uma mentira a essas pessoas é a pior coisa que pode ser feita. Dizer que ser homem ou ser mulher ou qualquer outra coisa é algo que a gente pode escolher e construir é de uma crueldade terrível. E ainda por cima submeter jovens a cirurgias e tratamentos hormonais quando o diagnóstico não está claro é um verdadeiro crime. A história já registrou vários casos desastrosos de tratamentos que partiram dessa premissa. Um desses casos é o de Bruce Raymer. Quando bebê, após uma cirurgia desastrosa, ele teve o pênis dilacerado. Seus pais decidiram buscar orientação com John Money, um psicólogo que sustentava a teoria de que, para além das funções reprodutivas e urinárias, o gênero era uma construção social. O tratamento conduzido por Money consistiu em construir uma genitália feminina na criança, iniciar um tratamento hormonal e não contar a ninguém sobre o caso, para que todos pensassem que Bruce, que passou a ser chamado de Brenda, era de fato uma menina. Acontece que, não importa o que fosse feito, Bruce era um menino. E mesmo sem saber de nada, ele nunca se sentiu como um menino. Essa é uma história muito triste que teve um final trágico, com uma família destruída e com o suicídio de Bruce. Mas os verdadeiros culpados por esse caos nos conceitos e na linguagem, e por consequência na mente de todos, é um grupo de pessoas que promovem essas ideias como uma proposta política, motivados por interesses que não têm nada a ver com o bem-estar das pessoas que realmente sofrem com esses problemas. Na verdade, o que eles sempre fizeram foi usar os vulneráveis como massa de manobra em suas estratégias políticas. Mas essa questão de manipulação e engenharia social vai ter que ficar para outro vídeo. O importante é entender o seguinte: precisamos respeitar e preservar a dignidade de todo ser humano, independente de qualquer coisa. Isso todos devemos fazer. Mas tentar mudar a realidade natural, defendendo ideologias que não se sustentam em nenhuma verdade científica, é uma forma de manipulação e não ajuda em nada aos oprimidos. A gente quer saber a sua opinião. Você ficou com alguma dúvida? Ou melhor ainda, você pode colaborar com o assunto? Tem alguma informação para acrescentar? Coloca aqui nos comentários, nós ficaremos muito gratos. Este vídeo foi uma produção da Fido Bem. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário aí embaixo e confira mais do nosso conteúdo nas nossas redes sociais e principalmente em nosso portal, fidobem.com.